Sejam bem-vindos a essa videoaula e nesse vídeo nós vamos trabalhar com a biblioteca Yellowbrick para nós trabalharmos com alguns relatórios e visualizações de classificação. Essa é uma biblioteca bastante interessante para você trabalhar com visualização de algoritmos de machine learning. Conforme você pode observar, são vários gráficos bem interessantes que nós podemos gerar com essa biblioteca. Nós já temos esse arquivo Yellowbrick classificação. Para você fazer alterações ou executar, você deve clicar em File, Save a Copy in Drive. Primeira parte, nós vamos para o tratamento da base de dados. Vamos trabalhar com a base de dados diretamente do sklearn, por isso que fazemos essa primeira importação. Train Test Split para dividirmos a base de dados. Gaussian NB, vamos trabalhar com Naive Bayes. E aqui vamos carregar a base de dados, que é o Load Breast Cancer. Executamos. E essa é uma base de dados para prever se um câncer ele é maligno ou benigno, baseado nos dados do tumor. Nós podemos observar Feature Names, que é o nome das características, como por exemplo, qual é o rádio do tumor, a textura, o perímetro, a área. Então, são vários atributos previsores que, com base nesses atributos, o objetivo é prever se o câncer é maligno ou benigno. Aqui podemos observar os dados. Então, nós temos um valor para cada um desses atributos. Podemos observar o Target Names, que é maligno ou benigno, e Dataset.Target. O maligno tem o valor 1, e o benigno tem o valor 0. Então, aqui nós temos a representação da classe, o que nós queremos efetivamente fazer a previsão. Nós vamos agora precisar definir a variável x e a variável y. Na variável x, nós teremos os atributos previsores. Na variável y, teremos o objetivo que nós queremos fazer a previsão. Se nós observarmos o valor de x, temos aqueles mesmos valores. Em y, nós temos 0 e 1, que são as respostas. Vamos fazer a divisão da base de dados entre treinamento e teste. 30% para teste e 70% para treinamento. Podemos observar o shape da base de treinamento. São 398 registros e 30 características no total. Base de dados de teste, nós vamos fazer o teste com 171 registros. Próxima etapa, nós vamos fazer uma classificação com o Naive Bayes. Criamos um modelo, fazemos o fit em xtrain e ytrain. Vamos definir as previsões, model.predict, passamos o xtest. E agora nós precisamos fazer a comparação. Aqui nós temos o ytest, que são as respostas reais, e em predictions nós temos as respostas que o classificador deu. Por exemplo, esse segundo registro era um tumor benigno na base de dados que eu já sei que os dados estão corretos, ele classificou corretamente. Aqui era maligno, ele também classificou como maligno, aqui 1 significa um maligno. Podemos observar o accuracy score, tivemos esse valor de 0,92% de acerto. Agora nós vamos para a próxima etapa, que é a instalação e importação do Yellowbrick. Então, estou fazendo um pip install Yellowbrick, 2 tracinhos upgrade para atualizar para a última versão. No Google Colab, essa biblioteca já vem instalada por default. Então, caso você esteja trabalhando com o Google Colab, não precisa executar esse código. Se você estiver trabalhando no seu ambiente, na sua máquina, você pode executar esse pip install. Perceba que nós estamos com a versão 1.0.1. Antes, aqui no Google Colab, estava com a versão 091, então nós fizemos a atualização para a versão mais recente. Vamos agora fazer uma importação para o Yellowbrick, aqui não tem problema ele dar esse warning. E agora vamos para a primeira visualização, que é o Classification Report. Aqui tem link para a documentação, caso você queira verificar mais detalhes. Fazemos a importação do Yellowbrick Classifier, o Classification Report, e ele vai mostrar uma série de métricas. Primeiro é o Precision, que é a capacidade do classificador não rotular uma instância como positiva
aquelas que realmente são negativas. Então aqui tem até inclusive essa pergunta. De todas as instâncias classificadas como positivas, qual percentual está realmente correto? Nesse caso, se você tiver a previsão de que existe o tumor, qual o percentual que essa classificação efetivamente estava correta? Temos o recall, encontrar as instâncias positivas, o F1 score e também o support, que é o número de ocorrências. Então, são métricas bem utilizadas quando nós trabalhamos com classificação. Criamos um objeto visualizer, que recebe o classification report, passamos o modelo, que é o nosso algoritmo. Em classes, eu preciso passar o nome das classes, conforme nós havíamos trabalhado aqui em cima, lá na análise da base de dados, que é o maligno, e o benigno, que ele vai usar esses nomes para fazer o desenho do gráfico. Aqui passamos esse suporte igual ao true, que já vamos fazer o teste. Precisamos fazer novamente o fit para fazer o treinamento, passando a base de dados de treinamento. Visualizamos o score, que é o resultado, como se fosse o accuracy score que nós vimos anteriormente. Passamos a base de dados de teste e, por fim, visualizer.show. Agora você vai ver que ele vai gerar esse gráfico, que é um gráfico bem interessante, que você pode fazer a análise atributo por atributo. Se você tirar o suporte igual a true e executar novamente, ele vai tirar essa última coluna. Então, podemos deixar ele como estava antes. Rodamos novamente. Então, ele vai mostrar quantas instâncias benigno e quantas instâncias maligno na base de dados de teste. Perceba que aqui nós temos a classe benigno e maligno e a precisão. Por exemplo, nós temos o valor 0,89 para o maligno e 0,94 para o benigno. Então, ele é mais eficiente para classificar tumores benignos. Aqui nós temos o recall e aqui também temos o F1 score. Uma visualização mais interessante do que se você utilizar o padrão do sklearn. Na próxima aula nós vamos para a etapa 5, que vamos visualizar a matriz de confusão. Obrigado e até lá!